Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco aí sobre Bradesco, né? A ação caiu muito forte hoje após a divulgação ontem dos resultados, vamos comentar um pouco sobre isso. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, tá? Hoje o Bradesco caiu forte, então, né, pessoal? Fechou o dia aí com uma baixa de mais de 17%. Não é normal uma queda desse tamanho, né? No Bradesco já aconteceu, mas não é normal, tá? E aqui ninguém vai falar em quebrar, pessoal, não dá para exagerar para esse lado também, né? Mas vamos fazer uma análise, né, do que aconteceu e entender um pouco mais esses resultados negativos que levaram a essa grande queda aqui. Isso que, apesar que um bancão como o Bradesco com um ROI aí de 13%, como apresentou, é um ROI muito baixo. A gente já comentou algumas vezes, né, que espera pelo menos 18 a 20% nos próximos 5 anos, né? Mas é importante que a gente entenda, assim, quando o resultado vem ruim, óbvio que resultado trimestral não diz tendência de nada, tá? Mas cada resultado trimestral ruim de uma empresa, quem é acionista da empresa é menos dividendos que a gente vai acabar recebendo, é menos dinheiro no bolso do acionista aí, por exemplo, e é importante a gente conhecer as empresas, né, e principalmente bancos grandes, porque muita gente coloca todos no mesmo saco. E apesar de serem empresas que em alguns momentos vão piorar ou melhorar juntos, no longo prazo cada uma tem a sua história, então é bacana a gente conhecer cada uma delas, tá? Antes só de começar, eu quero lembrar a todos, né, pessoal, que nós temos diversas estratégias aí de recomendações, incluindo a nossa carteira de dividendos, né, que está entre as nossas estratégias de longo prazo, que tem algumas empresas do setor financeiro, que é um bom pagador de dividendos. E para conhecer qualquer uma das estratégias, é só clicar em cima ali. Né? Tem os vídeos, tem os resultados, vocês vão ver que os resultados históricos são bons em todas as estratégias. Né? Obviamente a gente erra, a gente perde, mas muito mais acerta do que erra ao longo do tempo. Nossa carteira de dividendos mesmo aqui bem melhor do que Bovespa, DIV, paga bons dividendos e tem todas as estratégias de médio e curto prazo que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar as informações todas na descrição do vídeo, assim como o cupom de Black Friday que dá até 50% de desconto nas nossas assinaturas. Quando a gente olha os resultados do Bradesco, realmente vieram ruins, o lucro líquido bateu 5.200 bi, uma queda de mais de 23%, tivemos um aumento de provisões, tivemos a questão de margem financeira com o mercado que piorou, né? E as provisões aumentaram em função da inadimplência, um resultado obviamente negativo. Por outro lado, né, pessoal, as despesas cresceram abaixo da inflação, tanto que quando a gente vê o guidance aqui, né, que são as projeções do Bradesco, a carteira de crédito expandida, ela aumentou, né, dentro da previsão, a margem com clientes também, receita de prestação com serviços, cresceu pouco, mas ok, né? As despesas operacionais a mesma coisa, cresceu abaixo da inflação, como eu comentei. Os resultados de capitalização, seguros também, veio o crescimento aqui até acima e a provisão que veio acima do esperado, inclusive, né, eles revisaram aqui esse guidance em relação a essa questão de provisão. Então, aqui tem a primeira questão, né, pessoal, que a gente já comentou algumas vezes, né, por exemplo, em relação à nossa preferência pelo Banco Itaú, que é mais conservador. Então, o Bradesco observou que a inadimplência estava aumentando e continuou emprestando mais dinheiro, né? É uma coisa que não faz muito sentido, né? Até porque o Bradesco ele tem uma exposição maior, por exemplo, na pessoa física para baixa renda, onde a inadimplência é maior. O que o Bradesco estava tentando fazer aqui? Aumentar a rentabilidade, né? Entrar naqueles mercados que pode ter um retorno maior, mas tem um risco maior. Né? Então isso aqui a gente acaba estranhando um pouco, né? Porque operacionalmente veio bom, mas também não adianta ficar emprestando dinheiro com a inadimplência alta, né? Porque difícil não é emprestar dinheiro, difícil é receber o dinheiro de volta, e esses bancos aqui estão, né, como a gente já sabe, careca de saber que é assim que funciona, especialmente aqui no mercado brasileiro, que a inadimplência, comparando historicamente com outros países, é uma inadimplência mais elevada, tá? Qual é a grande questão, né, pessoal? Olhando os resultados do banco, é entender se esse caso aqui do Bradesco foi um caso isolado ou se pode ser uma tendência, né, para os outros bancos. Tá? Então a gente já esperava resultados mais fracos do Santander e do Bradesco, até em função dessa questão de uma agressividade maior
A gente pega o Santander, por exemplo, é muito forte na parte de financiamento de veículo, onde o risco é maior, né? Então, as provisões foram maiores. O Santander, acho que fazia uns 14 dias que divulgou resultados, vieram negativos, mas dentro do esperado, normal, nada demais, mas realmente esses do Bradesco aqui surpreenderam de maneira negativa, né? Por sinal, a gente acompanhou a teleconferência com os investidores, né? O pessoal estava bem abatido assim, né, da gestão da empresa, bem pessimista em relação aos próximos trimestres, dizendo que ia piorar antes de melhorar, que não chegou a inadimplência no pico ainda, né? E deu para ver que o pessoal estava meio desconfortável, assim, meio que pego de surpresa assim, com essa piora dos resultados do Bradesco. Não à toa, né? Os resultados piorar tanto, né? Ninguém gosta quando aconteça isso, né? Ainda mais se a gente é gestor da empresa, tá? Se isso aqui, tá, pessoal, pode interferir ou é uma tendência ou não para os outros resultados, a gente vai esperar. Claro que acende um sinal amarelo, já vou comentar mais um pouco a respeito disso, né, por causa da questão da inadimplência. Acende o sinal amarelo, mas é cedo para falar se Banco do Brasil ou especialmente o Itaú, que são as preferências do setor, e o Itaú, que é muito conservador, vão ter balanços ruins ou não. Então a gente prefere primeiro esperar, né, a divulgação para entender um pouco mais, especialmente em relação a essa questão da inadimplência, se isso aqui é um caso isolado ou não. Tá? Mas tem essas duas questões aqui que nos chamaram a atenção e nos incomodaram um pouco, mesmo nós não recomendando o Bradesco. Eu já pedi para o pessoal da análise fazer um relatório após, né, a gente rever aqui esse resultado de uma maneira mais aprofundada. A primeira questão, né, pessoal, a margem financeira com o mercado aqui, tá? A margem com clientes, beleza, veio ok, mas a margem com o mercado, 1 bi e 200 negativo no terceiro trimestre. Essa linha aqui eles não colocaram, né, mas se a gente pegar os 9 primeiros meses do ano passado, veio positiva em 6 bi, né? Agora está negativa em 600 milhões e só 1 bi 200 aqui no terceiro trimestre. Veio também prejuízo na parte das operações de tesouraria do banco, o que é estranho. Eles até comentaram em relação à questão da alta da Selic, mas a Selic ia subir agora, todo mundo sabia disso, ela já vinha subindo, né? Então nos estranhou também, né? E a gente vai ver de uma maneira mais aprofundada para ver se, entre aspas, não teve alguma barbeiragem, algum erro, alguma coisa, enfim, que aconteceu principalmente nessa parte de tesouraria do banco aqui, do Bradesco, né? Como eu falei, como a gente acompanha mais Itaú, olhando a parte de tesouraria do Itaú, a gente não enxergou uma piora tão grande assim, nem deve enxergar no próximo trimestre, tá? E claro, a questão da inadimplência, isso que eu comentei, né? Ficar emprestando mais dinheiro, se tu tá vendo que a inadimplência está aumentando, né? Ela teria sido até pior se o banco não tivesse vendido algumas carteiras vencidas, né? Então as provisões aumentaram, foi 7 bi 200 no terceiro tri desse ano, né? E já nos 9 primeiros meses desse ano, 700 não, né? 7 bi de margem de provisões, né? Então é bem acima aí do que a gente estava esperando, tá? E quando a gente olha aqui a questão da inadimplência, né, pessoal, claro que juros, inflação mais elevados, isso tudo prejudica principalmente quem tem menos dinheiro, né? A inadimplência acaba aumentando, mas até agora não tinha descambado nada, vamos dizer assim, né? Tanto que se a gente olhar pessoa física, micro e pequenas empresas, ou mesmo a total aqui do banco, está menor do que já foi, né? Como a gente já comentou algumas vezes, né? Não tinha nada mostrando que ia piorar tanto assim a inadimplência, né? E a gente ficou até surpreso com o tom, especialmente dos gestores do Bradesco em relação a essa questão de inadimplência. A de curto prazo, tá, pessoal? Eu acho que já faz uns 2, 3 trimestres aí que tá ok, mas realmente aqui é de 90 dias, mesmo estando abaixo do que já esteve um dia, deu uma aumentada aí nos últimos trimestres, tá? Então vamos acompanhar, ver os resultados, o pessoal vai estudar um pouco mais a fundo aqui essa questão da tesouraria para entender um pouco melhor também, né? E como eu falei, tá, pessoal, para o longo prazo a gente não tem recomendação aí de Bradesco, né? Como eu falei, as preferências Banco do Brasil e também o Itaú. Para médio prazo, para quem gosta de gráfico e curto prazo, né, pessoal, a gente já tinha até comentado sobre o Bradesco aqui, eu acho que se não foi na última semana, foi na outra.
vender as ações quando ela rompesse aqui esse canal de alta para baixo, que foi o que aconteceu na última semana. Não tem nenhum motivo para estar comprado em Bradesco para curto prazo e não tem nada apontando compra aqui. Então, nem para curto prazo, nem para médio prazo, nem para longo prazo, a gente recomendaria hoje a compra de Bradesco, né? E sobre essa questão de contágio, vamos esperar um pouquinho mais, vamos avaliar melhor, é cedo para falar. Eu lembro, né, pessoal, que nós temos várias vantagens aí para quem é cliente da Capitalizo, o Começando do Zero para aquele cliente que quer, o investidor que quer montar sua carteira, o Help Invest que é para aquele investidor que já tem uma carteira e quer que nós façamos uma avaliação dos ativos. Temos as mentorias, o atendimento sempre personalizado, né, pessoal? E aqui é tudo com resultado comprovado, dando ganho, dando perda, faça chuva, faça sol, 100% de transparência e 100% de independência, que é muito importante para o investidor ganhar dinheiro no longo prazo sem conflito de interesse. Qualquer dúvida, nos mandem um e-mail, contato@capitalizo.com.br, ou então nos chamem no WhatsApp, informações todas na descrição do vídeo. Mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!